O meu nome é Padre Magalhães, Luiz Carlos da Fonseca Magalhães. Eu nasci na cidade de Jundiaí e meus pais se chamavam José da Fonseca Magalhães e Maria de Lourdes de Camargo Magalhães. Meu pai, ele nasceu em Amparo e a sua família era muito pequena, mas a minha mãe tinha uma família muito grande e eles são da cidade de São Carlos. E nós vivemos pouco tempo na cidade de Jundiaí, depois fomos para São Carlos. Meus pais eram muito amorosos, tenho mais um irmão que se chama José Maria, e tinha mais 2 irmãos pequenos, mas que morreram bem pequenos, e estão lá junto de Deus. E depois que eu fiquei 2 anos em Jundiaí, quase não conhecia a cidade, então eu fui para São Carlos. Em São Carlos eu cresci ali junto com a minha família e foi ali que surgiu a minha vocação. Eu tinha vontade de ser sacerdote, de ser padre e gostava muito de participar da igreja porque minha família muito religiosa, muito grande, muito religiosa e tinha muita amizade com os padres e também com as irmãs e todo o povo lá da comunidade. E foi ali, na cidade de São Carlos, que surgiu a minha vocação. Já desde pequeno, 4, 5 anos, eu já pensava em ser sacerdote. O meu padrinho de batismo, de crisma, era Monsenhor Rui Serra, que depois se tornou bispo lá de São Carlos. E também o Dom Aguirre, que era bispo de Sorocaba, também foi criado lá pela minha avó, que foi ama de leite dele. Então foi ali que eu cresci, na cidade de São Carlos. Depois, mais ou menos com 6 anos, eu vim para a cidade de Campinas. E foi aqui que eu desenvolvi a minha vocação, participando ali da Igreja do Rosário, ali no centro da cidade. Essa igreja foi destruída. No ano de 1948, eu entrei para o seminário junto com meu irmão. E nós éramos um grupo bastante grande, mais de 100 crianças que entramos para o seminário. Antigamente o seminário ele começava com as crianças, hoje é mais com os adultos, com os jovens. Então nós percebemos que até hoje muitos ex-seminaristas procuram se encontrar e se reunir. Então era um grupo muito grande. Ali do Colégio Pio XII, onde nós estávamos durante 4 anos, enquanto construía o seminário novo, lá no alto da Swift, ali nós desenvolvemos todo o trabalho de formação, a parte disciplinar, a parte de estudos e também a parte de formação espiritual, com os diretores espirituais nos ajudando a discernir a nossa vocação, porque a gente entra muito pequeno para o seminário e não tem bem uma ideia do que é ser padre, mas a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Então, em 1955, nós fomos para o novo seminário. Inauguramos ali o seminário novo, ali no alto da Swift. E ali eu permaneci durante 2 anos. Foi ali que eu também me preparei para ir para a filosofia e a teologia. Recebi a batina naquela época e fui para o seminário já de batina. Durante 3 anos estudei no seminário de Ipiranga, São Paulo, lá na Avenida Nazaré. Estudei, mas no 3º ano, como se já pensava, como estávamos já preparando o concílio, então começou a separação dos seminários. Então eu fiz o 3º ano de filosofia lá em Aparecida do Norte. Ali eu fiquei 1 ano e voltei para o seminário do Ipiranga, em São Paulo. Foi ali que, no seminário do Ipiranga, que nós começamos a discernir mais claramente o que significa ser padre. E ali eu fiz a minha opção. Quem me ajudou bastante também foi Dom Paulo de Tarso Campos, que era o bispo aqui de Campinas. Eu tive dificuldades no discernimento e conversei com ele.
e ele me ajudou também a ter uma ideia mais clara para continuar no caminho do sacerdócio. Então, ali no seminário do Ipiranga, eu recebi todas as ordens menores e também o subdiaconato, o diaconato, e o presbiterato foi em Campinas. Foi uma festa muito bonita da ordenação sacerdotal, porque éramos 10 padres. O Monsenhor Couto já era um adulto, já era mais amadurecido, e ele entrou também no nosso grupo, que era de 9 diáconos. E assim nós nos ordenamos sacerdotes aqui na Catedral de Campinas. D. Paulo de Tarso Campos foi o presidente da celebração, da missa de celebração, e aí na Catedral recebemos os 10 diáconos, recebemos a ordenação sacerdotal. Pela história que a gente conhece na arquidiocese, foi o maior número de diáconos ordenados ao mesmo tempo, porque antigamente, a gente voltando para trás, a gente sabe que eram 3, 4, 5, e normalmente todo ano tinha ordenação sacerdotal na Catedral. Em geral era no dia 8 de dezembro ou num dia próximo da padroeira, mas essa foi a turma maior mesmo, que trouxe muita alegria no final da vida de D. Paulo de Tarso. Meu pai e minha mãe sentiram uma alegria muito grande, e eles também, a emoção grande era também a gente estender as mãos para eles beijarem as mãos da gente. A gente que sempre cuidou deste lado de obediência e de admiração com os pais, então a gente que sempre beijou a mão de nossos pais, então foi uma alegria e uma emoção muito grande também ver que eles se inclinavam para beijar as nossas mãos, que foram ungidas e consagradas para abençoar e consagrar. Então eu celebrei a minha primeira missa lá na igreja Nossa Senhora das Dores, numa tarde. Até hoje eu tenho o discurso da senhora que falou ali durante uma pequena homenagem que prestaram ali na igreja de Nossa Senhora das Dores. Ali estavam meus pais presentes, meu irmão, a sua família, porque ele já estava casado. E eu celebrei ali a missa com muita alegria, porque ali eu cresci como seminarista, coroinha. Então a alegria minha foi muito grande em celebrar ali nesta paróquia. Durante 23 anos eu trabalhei para a Arquidiocese de Campinas. Eu fui um padre que era liberado só para esses trabalhos em função das paróquias, da formação de pessoas. Então, eu trabalhei 13 anos na coordenação da catequese, depois trabalhei 5 anos com os jovens, na pastoral da juventude, e depois trabalhei também na imprensa, no setor de imprensa. Como eu já escrevia e ajudava o padre Chiavegato na tribuna, então eu comecei a fazer o curso de jornalismo, comunicação social. Aí eu criei a assessoria de imprensa na Arquidiocese de Campinas, que depois se transformou na assessoria de comunicação. Foi ampliando por causa dos trabalhos do Congresso Eucarístico Nacional. Então, não fui como os demais padres. Muitos padres se ordenam e já vão para a paróquia. Mas naquela época do concílio, vários padres trabalhavam liberados para trabalhos diocesanos. Liturgia, catequese, trabalho com os trabalhadores, ação católica, então universidade. Então os padres tinham um trabalho muito especializado. Então, durante 23 anos eu trabalhei para a Arquidiocese de Campinas e trabalhei também na Cúria, nesta nova Cúria metropolitana, aqui lá no Jardim Flamboyant, ao Centro Lumen Christi. Trabalhei durante 23 anos, 25 anos por aí, trabalhei ajudando as irmãs, porque eu era coordenador da catequese, então eu ajudava as irmãs do Centro Lumen Christi
as irmãs que faziam parte, que eram membros da congregação do Santo Sepulcro, irmãs holandesas. Elas construíram esse prédio da Cúria a pedido de Dom Paulo de Tarso, com a verba do Adveniat, e aqui se desenvolveram muitos trabalhos de catequese, atingindo também todo o Brasil. Muita gente do Brasil vinha aqui para essa formação de coordenadores da catequese nas paróquias. Como mensagem final, eu gostaria de dizer que eu creio que todos nós, padres, temos que ter uma atenção muito especial para com os padres idosos e para com os padres novos. Então, os padres idosos têm muita sabedoria, muita experiência para passar para os padres novos. E os padres novos também têm muito a ensinar para os padres idosos, porque têm uma visão diferente do mundo, da realidade, especialmente com a nova tecnologia. Então temos que aprender muito uns com os outros na nossa Arquidiocese de Campinas e temos que buscar esta unidade. Creio que todos nós podemos fazer alguma coisa para construir esta unidade, esta comunhão na nossa Arquidiocese. A nossa atenção, o nosso carinho, a nossa ternura e acolhimento para os padres idosos que gastaram a sua vida como uma vela que se desgasta, gastaram a sua vida, iluminaram a nossa arquidiocese, o coração de nosso povo, e agora a juventude que vem vindo aí com a sua alegria, a sua maneira de ser, ensinando também a nós mais idosos muitas formas diferentes de ser igreja, de ser padre, de ser cristão, de ser cidadão. Então a minha mensagem final era buscar esta unidade. Gostaria muito de ver esta realidade se concretizar na nossa igreja de Campinas, esta unidade entre todos nós.